Você vê essas flores no céu de Bob Esponja em literalmente quase todos os episódios. Essas flores estranhas flutuando no céu da fenda do biquíni estão lá desde 1999 só existindo. E elas estão sempre lá. Em algum momento, o nosso cérebro simplesmente aceitou que é assim que a fenda do biquíni é. Uma flor. Todas elas parecem flores, Bob Esponja, todo o tempo. Com certeza. Mas você já reparou que elas não se comportam como nuvens? Se você tentar descobrir o que são essas coisas de verdade, vai perceber que estava perdendo um detalhe muito importante o tempo todo. Porque o que parecia uma decoração de fundo estava tentando te dizer uma coisa desde sempre. E eu não sou o primeiro a questionar isso. A galera tenta descobrir isso há anos, e a resposta mais popular é que são hélices de barco. O que faz sentido no papel. O formato bate, a maioria das hélices tem de 3 a 5 pás, e se você olhar para as flores, elas sempre seguem o mesmo padrão. E a distorção também faz sentido, porque a luz se dobra na água, então uma hélice vista de baixo para cima ficaria distorcida e colorida assim. E isso se encaixa com o design do mundo do desenho. Porque se você olhar para a fenda do biquíni, tudo nessa cidade é basicamente lixo da superfície que afundou. Bob Esponja mora no abacaxi, o Lula Molusco num moai de pedra, o Siri Cascudo numa armadilha de lagosta e o Patrick mora simplesmente debaixo de uma pedra. E a maior parte da arquitetura dessa cidade é feita de detritos que caíram lá de cima. Então a ideia de que as flores do céu são hélices de barcos passando por cima não é absurda. Ainda mais se você lembrar de episódios como SB-129... Futuro! Futuro! Quando o Lula Molusco viaja para o passado pré-histórico, você consegue ver que não tem nenhuma flor no céu. Sentadas! Nem ao menos nem sinal do Bob Esponja. Acho que finalmente eu vou ficar sozinho com a minha clarineta. Porque os humanos ainda não tinham inventado os barcos. E sem barco, sem hélice e sem flor. Faz sentido. Exceto que tem um outro episódio que também se passa na pré-história, mostrando os ancestrais do pessoal da Rua Coral. E as flores estão lá da mesma forma. O que significa que a teoria da hélice está errada. Ou a fenda do biquíni pré-histórica tinha barcos a motor, que é uma resposta ainda pior. E aí o pessoal foi para a teoria da poluição. Você provavelmente já ouviu falar que a fenda do biquíni é inspirada no atol de Bikini, um lugar real nas Ilhas Marshall onde os Estados Unidos fizeram alguns testes, deixando a região contaminada até hoje. E o óleo da frota de navios usados nesses testes poderia ter afundado na água, derivando na corrente e pegando a luz. E dá pra imaginar como isso pode se tornar algo meio que decorativo visto de baixo. E tem algo perturbador nessa imagem. Aquele céu alegre e colorido que todos os personagens da fenda do biquíni sempre aceitaram como normal, é na verdade algo tóxico. Algo deixado por um evento que nenhum deles nem sabe que aconteceu. Mas aí você lembra que óleo é líquido, e as flores não são. Elas são sólidas o suficiente para o Lula Molusco agarrar uma delas e abrir como uma porta. Ou para uma cair do céu depois de levar uma pancada. E pelo que eu entendo, não é assim que nenhum líquido se comporta. Então, por causa disso, essa teoria também quebra. Agora, aqui tem algo que quase ninguém menciona nessas teorias. Na Bíblia de Criação original do Hillenburg, de 1996, ele desenhou o primeiro mapa da fenda do biquíni. E nesse mapa, no fundo do mar atrás da cidade, tinha uma estrutura gigante em formato de flor. O mesmo formato exato das nuvens lá em cima. E no próprio desenho dá pra ver ela em episódios como a pizza e natureza selvagem. A maioria das pessoas que nota assume que é mais um entulho da superfície e mais um lixo que afundou e virou cenário. Bom, mas eu simplesmente não consigo deixar isso pra lá. De todos os formatos que o Hillenburg poderia ter usado, ele colocou exatamente esse formato de flor no fundo do mar também. E é por isso que eu insisto que tem uma explicação maior por trás disso. Então eu comecei a pensar que alguém do desenho falou alguma coisa sobre elas. E realmente tem. Inclusive, já aproveita e se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos da Pedra do Patrick. Uma vez foi no episódio Pressão, quando o Bob Esponja fala que as nuvens parecem flores. Uma flor. Todas elas parecem flores, Bob Esponja, todo o tempo. Com certeza. E sinceramente, poderia ser só uma conversa boba deles, só que é a Sandy falando. E se tem alguém nesse desenho que poderia explicar o que tem no céu, é a Sandy.
Ela é do Texas, vem do mundo da superfície. Ela saberia como são as nuvens brancas normais. E a gente nem precisa ir tão longe. Nesse mesmo episódio Pressão, eles conseguem chegar à superfície. E olha só, lá estão as nuvens brancas normais. Uau! Eu vou lá, mas não tô gostando. O quê? Ei, aqui estamos. Até que é bem fácil. E todas as vezes que eles vão para a superfície, dá para ver as nuvens normais. No filme de 2004, no aniversário do Bob Esponja, dá pra ver que eles estão no mesmo nível das nuvens de flores antes de pular para a superfície. O que significa que seja lá o que forem essas coisas, elas existem especificamente embaixo da água e não são reflexo de nada lá de cima. Tá, mas então o que elas são? Tem um designer de cenários que confirmou que as flores funcionam como nuvens e foram criadas para evocar o visual de uma camisa havaiana florida, mantendo tudo com visual marítimo e mantendo também tudo com clima de verão. E honestamente faz sentido para quem tá pintando o cenário toda semana num prazo apertado. São só nuvens em formato de flor. Mas como a gente já falou, essas flores não são só a cor do fundo, porque decoração do cenário não é para cair do céu. E essas coisas caem como peso físico. E em um episódio, Lula Molusco alcança uma, agarra e abre como uma porta. E é isso que começa a deixar tudo estranho. E aí tem mais uma coisa ainda mais difícil de explicar. Algumas delas são vivas e conscientes, inteligentes o suficiente para cantar junto com o elenco ou até para torturar o Lula Molusco. Então agora a gente tem duas coisas que aparentemente são contraditórias. Algumas nuvens de flor são duras e imóveis, e outras são vivas. Como a mesma coisa pode se comportar de formas completamente opostas? A boa notícia é que no oceano real isso não precisa ser contraditório. Tem um organismo real chamado briozoário. Ele é um animal colonial formado por milhares de criaturas minúsculas funcionando como uma só. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Colônias jovens de briozoários são moles, móveis e responsivas ao ambiente. E com o tempo, elas calcificam e constroem uma casca dura ao redor. Elas ficam tão pesadas e rígidas que elas simplesmente ficam paradas. E o mesmo organismo vivo que antes era mole e flutuante se torna algo que parece quase que uma arquitetura de um coral. E se você não soubesse o que estava olhando, nunca ia adivinhar que era a mesma coisa. E não precisa ser exatamente um briozoário, mas eu tenho confiança de que o oceano tá tão cheio de coisas tão estranhas quanto a isso ou mais. E por que alguém iria tão fundo num detalhe de fundo que a maioria das pessoas nunca nem nota? Isso porque o Steven Hillenburg era professor de biologia marinha que passou anos estudando exatamente esses organismos. Então esse era o mundo dele antes de Bob Esponja existir. E quais são as chances de que o único elemento inexplicado em cada quadro do seu desenho seja algo que ele simplesmente inventou? A resposta da camisa havaiana é provavelmente verdadeira para uma equipe de animação, mas para quem criou o mundo da Fenda do Biquíni, talvez elas nunca tenham sido só decoração. Eles eram o céu da Fenda do Biquíni, feito por alguém que realmente entendia o que tinha lá. Ou talvez isso também explique por que um biólogo marinho que passou a carreira inteira pensando no que os humanos fizeram com o oceano construiu um mundo onde a parte mais bonita do céu só existe embaixo da água. E para os peixes é só um céu normal sobre um trecho de oceano que na vida real é um dos lugares mais contaminados do planeta. Um atol que segue inabitável 70 anos depois do último teste. E a água que ainda registra níveis de radiação perigosos. Um lugar onde o céu real não tem nada de bonito flutuando nele. E o Hillenburg nunca confirmou realmente o que eram essas flores. Ele nunca deu nenhuma entrevista sobre elas. Infelizmente, ele levou o que sabia com ele. Mas ele era um cara que recebeu um prêmio do Rio de Bay por conscientizar as pessoas sobre a vida marinha. Então desde o começo, isso nunca foi subtexto. Então, talvez as flores sejam realmente briozoários, talvez outra coisa completamente diferente. Algo que nem tem nome ainda. Vivendo na coluna d'água de um oceano fictício construído por alguém que entendia bastante do que estava fazendo. Mas seja lá o que for, elas são bonitas de baixo e invisíveis de cima. Mas por fim, depois de tudo isso, dessas teorias das contradições da biologia e do homem que criou tudo, eu ainda não consigo te dizer com certeza o que realmente são. Ninguém consegue. Mas eu acho que esse que é o ponto. O Hillenburg construiu um mundo que te recompensa por olhar mais de perto. E ele te dá a sensação de que alguém que realmente entendia o oceano colocou algo real ali dentro e tem algum sentido. Mas e você? O que você acha que realmente são essas flores?
Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.